Graças a Deus. Com muita alegria quero cumprimentar mais uma vez esta igreja amada, obreiros, todo o povo de Deus, na paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje, terça-feira, dia de ensino da Santa Palavra. Como você já sabe, eu tenho buscado muito ao Senhor para que Ele nos dê a oportunidade de resgatar novamente a grandeza que é, a alegria, o prazer, o temor que é a gente estar sempre mergulhado na palavra do Senhor, sabendo que ela é a nossa vida, né? Depois que nós atravessamos o mar, depois que nós passamos pelo batismo, depois que nós recebemos o Espírito Santo, depois que Ele nos revestiu, batizando a gente, no batismo do Espírito Santo, nos deu dons, depois que Ele nos chamou para essa obra maravilhosa, então nós entendemos claramente que a palavra do Senhor é a nossa vida, é a nossa vida. Para vocês terem uma ideia, irmãos, eu estou meditando. Vou abrir um parênteses aqui um pouquinho antes de falar, que vocês estão vendo que está zoando mais o que a gente fala aqui. Não é questão do som não, é porque a gente tirou os assentos dos bancos para poder fazer uma reforma. Dentro de uns 10, 15 dias vai estar tudo normalizado. Lembrei do Iris Rezende, né? Os transtornos passam, mas os benefícios ficam, né? Então nós estamos numa batalha aí para inaugurar essa igreja esse ano. E então alguns transtornos a gente tem que entender. E um deles é esse eco mais forte de quando a gente fala aqui, não tem como tirar. É porque os bancos, depois que colocar os assentos de tecido, vai melhorar uns 30, 40%. Voltando. Toda vez que eu olho a palavra, eu vejo eu dentro dela. E esta semana eu estava olhando o profeta Ezequiel, capítulo 8. Aliás, capítulo 8. Muitos de nós, pastores, a gente não gosta muito de olhar esse capítulo 8 de Ezequiel, não. Porque ele fala de uma visão que o profeta Ezequiel teve quando eles estavam lá naquele cativeiro babilônico. Já ouviu falar? Lá na beira do rio Quebar, uma vilinha onde colocaram eles ali para trabalhar para o império. E o Ezequiel era para ser um sacerdote no templo. Mas veja que coisa, agora ele estava lá também como escravo ali, em vez de estar no templo do Senhor. E aí um dia ele estava já no 6º ano desse cativeiro babilônico. Ele estava e de repente ele fala que viu uma mão forte pegando ele pelos cabelos e ele ficou entre o céu e a terra. Isso está em capítulo 8 e o versículo 3, se eu não estiver enganado, olha só. E estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, olha só. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a primeira visão aqui, é muito forte. Depois nós vamos estudar isso aqui detalhadamente, como isso representa para os dias de hoje. A primeira visão forte, ele viu uma imagem dos ciúmes. Olha só, versículo 3. Ele, em visão de Deus, agora Deus já tinha carregado ele pelos cabelos, 1.400 quilômetros, que era da onde ele estava até no templo que ele estava tendo a visão. E ele estava dentro do templo olhando para o norte, e ele viu esta imagem dos ciúmes. Vamos falar sobre esse negócio aqui, o que representa para a igreja. Por que eu falo que a gente está na palavra, irmão?
todas as coisas que aconteceram na Escritura Sagrada, de alguma forma, está apontando para o povo de Deus, e principalmente nesses últimos dias. Quem está entendendo diz amém. O dia que eu estiver falando desse assunto, guarda ele aí na sua mente, lê a palavra na sua casa, para você, quando chegar aqui, me fazer pergunta. Ezequiel capítulo 8, aí ele vai falar de 4 visões. A primeira foi essa, a imagem dos ciúmes. O que seria isso? Depois ele teve uma visão mais na frente, de umas mulheres chorando ao redor de Tamuz. Nós vamos falar sobre esse Tamuz, o que representa. E depois a última visão, ele vê 25 anciãos, homens, que estavam com as costas viradas para o altar. Isso aqui é forte, irmão. Está cumprindo hoje, está cumprindo nos nossos dias. Aqueles homens estavam com as costas viradas para o altar e estava adorando, sabe quem? Deus? Não. O Senhor Jesus? Não. Estava adorando o sol. Isso também tem um significado muito grande para os dias de hoje. E eu quero falar isso aqui com muita calma.